Olá pessoal, voltei. Hoje eu vim gravar uma tag chamada Problemas de Leitor. Eu vi ela no canal da Tati Feltman já faz um tempinho, mas aproveitando que a gente tá no Veda, eu vou gravar várias tags, então eu achei essa bem interessante. Ela consiste em 11 perguntas bem legais, então vamos lá para o vídeo não ficar muito longo. A primeira pergunta: você tem 20 mil livros para ler, como você decidiu que vai ler? Não sei. Eu choro, não sei. Eu tenho já esse problema porque eu tenho bastante livro parado na minha estante e eu nunca sei o que eu vou ler, como eu vou decidir. Normalmente eu sempre passo livro na frente, eu tenho 10 mil livros pra ler. Eu vou comprar um livro, vou pegar aquele um livro e vou ler de vez em pegar um livro da estante. Então eu tenho esse problema, mas normalmente eu vou ou pela capa, eu tô olhando pela estante, se eu olho pra capa e me lembro alguma coisa, eu acho a capa interessante, eu acabo pegando pra ler sim. Ou então, quando eu ouvi alguém falar desse livro, por exemplo, eu tenho ali na minha estante A Corrida do Escorpião, da Meg Stiefvater, e eu sei que ele é bem legal porque eu vi muita gente comentando. Então, quando eu olhar pra minha estante, eu sei que aquele livro é legal, eu vou acabar pegando ele pra ler. Pode demorar, mas eu vou ler. Então, não tem uma ordem certa, mas é mais ou menos assim. Segunda pergunta: você está no meio de um livro, mas não está gostando. Você para ou continua? Esse é o dilema da vida. Depende, eu não gosto de ler nada obrigado. Eu tenho um livro que eu comecei a ler, é A Verdade Sobre Nós, e eu parei ele na metade. Muita gente gosta dele, mas a leitura não estava fluindo pra mim. Então eu prefiro fazer o quê? Parar a leitura, ler outros livros, depois voltar nele. Porque provavelmente não é porque o livro é ruim, em si porque não tá na minha fase de ler aquele livro, entendeu? Não tá no meu momento. Às vezes eu tô no momento de ler checklist, eu vou lá, vou pegar uma distopia, eu vou gostar. Ou então eu tô na minha época de querer distopia, sangue, morte. Se eu pegar um romance, eu não vou gostar. Então, depende. Normalmente eu paro, mas eu continuo depois. Eu não paro e deixo ele jogado na estante. Terceira pergunta: o fim do ano está chegando, você está perto, mas não tão perto de finalizar sua meta de leitura. O que você pretende fazer e como? Olha, eu não coloco metas de leitura pra mim, porque eu nunca consigo cumprir. Nunca mesmo. Eu tento fazer maratonas, também não consigo. Então eu sou meio que... deixa a vida me levar, sabe? Por exemplo, eu falo assim, eu quero ler... Eu comprei 5 livros e eu quero muito ler, então eu sei que eu vou ter que ler aqueles livros. Então eu me esforço, todo o tempinho que eu tenho pra ler, eu paro e dou uma lida. Porque muitas vezes, se eu apressar uma leitura que era pra ser mais devagar, mais contida, aquela leitura vai ficar chata. Então, né, a gente vai com calma, vai devagarzinho, que uma hora a gente termina de ler o livro. Quarta pergunta: as capas de uma série que você ama são horríveis. Como você lida com isso? Gente, eu não lido, porque eu odeio capa feia. O livro é super legal e a capa é feia. O que eu faço? Choro, né? Só isso que a gente pode fazer. A capa não é tudo. Eu continuo a leitura, só vou evitar olhar pra ela. Infelizmente. Quinta pergunta: todo mundo, incluindo sua mãe, gosta de livros que você não gosta. Como você compartilha desse sentimento? É complicado, porque do mesmo jeito que eu sei que tem livros que eu gosto, que muitas pessoas não gostam, a gente tem que respeitar. E dependendo do livro, se eu nunca li, é só julgamento, um pré-julgamento, então eu posso tentar ler e ver se realmente é isso. Mas acho que quando a pessoa fala super bem de um livro e você não gosta, você já leu e não gostou do livro, é como eu falei, pode ser que seja um momento, não que o livro seja ruim, mas que seja um momento. Então, quem sabe depois dar uma segunda chance pro livro, pegar ele pra ler de novo. Então, tem várias formas de lidar com isso, mas querendo ou não, é respeito acima de tudo. Se eu gosto de Harry Potter e não gosto de Percy Jackson, eu tenho que respeitar quem gosta de Percy Jackson. Se é ao contrário, é a mesma coisa, entendeu? Não tô falando que eu não gosto de Percy Jackson, porque eu amo, gente, não é isso. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Sexta pergunta: você está lendo um livro e você está prestes a começar a chorar em público. Como você lida com isso? Eu choro. Eu choro, já chorei. Chorei no metrô, gente. Tava lendo O Melhor de Mim, do Nicholas Sparks, livro muito triste, eu chorei no metrô. Todo mundo ficou olhando pra minha cara, pra minha belíssima cara, mas chorei mesmo. Não vou guardar sentimentos. Por exemplo, eu tô lendo agora Minha Mãe é uma Peça, do Paulo Gustavo. É muito engraçado. Eu tava no trem, o que aconteceu? Eu comecei a dar risada. E engraçado que contagiou todo mundo. Várias pessoas sorrindo, sabe, dando risadinha assim de
canto de boca, assim, por eu estar indo. Mas eu não vou conter meus sentimentos. Se eu tô com vontade de chorar, eu vou chorar. E aconselho, façam o mesmo. 7ª pergunta. A sequência do livro que você ama acabou de sair, mas você esqueceu parte da história anterior. Você leu o anterior novamente, pula pra sequência, lê uma sinopse ou resenha ou chora de frustração? Eu acho que o primeiro eu vou tentar ler uma resenha. Porque dependendo da resenha, você consegue lembrar tudo que aconteceu no livro. Agora, se eu ver que não tem jeito, que eu realmente não lembro o que aconteceu no livro anterior, eu pego pra ler o livro novamente. Eu vou ler, só que eu não vou ler da mesma forma que eu li da primeira. Provavelmente eu vou lendo pulando as páginas. Eu vou lendo, eu lembro disso, eu vou passando o olho até chegar a parte que eu não lembro e vou ler de novo, entendeu? 8ª pergunta. Você não quer que ninguém pegue seus livros emprestados. Como você educadamente diz a pessoa não quando eles perguntam? Olha, depende da pessoa, Por exemplo, você tem uma pessoa que eu sei que não vai ler aquele livro. Aí eu falo, Olha, eu até te emprestaria, mas eu sei que você não vai ler. E como eu tenho muitos ciúmes, não vai rolar. agora se é uma pessoa que... Por exemplo, eu emprestei 2 livros e eles não voltaram. Então eu tenho muito ciúmes de emprestar meus livros. Eu vou emprestar pra uma pessoa que eu sei que vai me devolver, que eu sei que vai cuidar. Ou seja, é uma pessoa que eu sei que lê. Se você não lê, não pede emprestar pra mim, que eu vou falar não. Eu vou falar não, por mais que eu seja educada, por mais que eu não consiga dizer não. Se for nesse caso, eu vou falar, olha, não vai rolar, não vou te emprestar. Mas normalmente é desse jeito, olha, eu sei que você não vai ler, então eu não vou te emprestar, tá bom? Beijos. 9ª pergunta. Déficit de atenção. Você não conseguiu ler os livros que queria no último mês. O que você faz para voltar a ler mais? Isso pra mim é ressaca literária. Acontece muito quando eu pego um livro muito legal pra ler e depois não rola, não consigo ler nenhum. Normalmente, o que eu fazia era... eu pegava um livro da Sophie Kinsella pra ler. Porque depois que eu lia ele, eu conseguia ler qualquer livro do universo. Mas, meus livros da Sophie Kinsella já acabaram, eu li todos. Então eu acho que agora, se eu sofrer de uma ressaca literária, eu não sei o que eu vou fazer. Não sei. Quando eu tô assim, não sem saco, mas sem paciência, sabe? Eu não consigo me concentrar num livro só. Eu acabo vendo muitos vídeos no YouTube, escutando música, fazendo qualquer coisa, menos chegar perto dos meus livros. Coisa que é difícil. Mas, quando eu tinha a opção, eu pegava os livros da Sophie Kinsella pra ler. Que é um livro mais light, mais relaxado. E que eu sei que eu ia conseguir ler super rápido e ia me entrosar na história. Então acho que se eu procurasse algum livro nesse mesmo estilo, bem parecido com os da Sophie, eu acho que isso pode ser que ajude bastante. Pergunta 10. Há muitos livros novos que foram lançados e que você está morrendo de vontade de ler. Quantos deles você realmente compra? Todos. Mentira. Não é verdade. Eu compro todos que eu quiser realmente ler. Por exemplo, no Book Haul que vocês viram no começo do Veda, eu comprei 3 livros que eram os lançamentos que eu queria muito ler, que era Caixa de Pássaros, A Morte de Sarai e A Joia. Eu queria muito ler esses livros. E eu não queria comprar um só, porque eu queria ler todos. Quando um livro sai, que eu quero realmente muito ler, que eu sei que eu preciso ler aquele livro, então eu querendo ou não, eu vou comprar. Mesmo eu não tendo dinheiro, mesmo me afogando na minha dívida do cartão de crédito, eu compro todos. Última pergunta. Depois de ter comprado os novos livros que você tanto queria, quanto tempo eles ficam na sua prateleira antes de você realmente ler? Depende. Se eu realmente quero muito o livro, eu quero realmente muito saber a história, eles não demoram muito tempo, eu já pego e começo a ler. Esses 3 que eu acabei de citar pra vocês foi assim. Eu comprei e já comecei a ler e eu li todos em seguida. Primeiro foi A Joia, depois Caixa de Pássaros, depois A Morte de Sarai. E todos foram muito legais e eu não me arrependi de ter comprado. Ou seja, quando eu quero muito ler esse livro novo, eu passo ele na frente de qualquer outro livro. Então é isso. Me julguem. Bom, essas foram as perguntas. Eu gostei bastante de responder. Deu pra me conhecer um pouquinho mais dos meus hábitos. Então, deixem aqui embaixo se vocês fazem alguma coisa parecida comigo, ou se vocês não concordam com algo que eu faça. Eu acho bem interessante essa conversa entre nós, tá bom? Então, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar pros amigos. E é isso. Beijos, até a próxima!